existe um interesse em despolitizar, né, os diferentes setores da sociedade. Você como fotógrafo, eu vi você falando, e é isso, essa neutralidade ela não existe, né? Todos defendem interesses, e quando esses interesses não estão evidentes, eles estão defendendo interesses que não são da maioria. Então, eu acho que essa é uma ferramenta de controle mesmo, despolitizar e criar, sobretudo, né, você pensar que o cinema nasceu sendo uma ferramenta de luta, né, sendo uma ferramenta de ir contra, né, o que está posto, enfim. Então, e perceber que a indústria do audiovisual, sobretudo a televisão, que trabalha para essas pequenas elites, querendo ou não, que tenta despolitizar a ação de artistas, né, enfim, que prestam serviços ou que estão de alguma forma envolvidos com seus trabalhos, eu acho que a gente já pode entender a quais interesses eles estão servindo né, enfim, entender que essa despolitização ela é uma mentira que está cumprindo um papel importante aí para a manutenção das coisas. Na verdade, a arte, a cultura, a educação são revolucionárias e incomodam, né? Porque elas constroem um pensamento político, um sentir, um ser, né? E só para completar, na Petrobras, quando houve o golpe, o primeiro presidente da Petrobras indicado pelo Temer, vocês sabem qual foi a primeira coisa que ele modificou na Petrobras? A primeira coisa, ele mandou fechar a Universidade Petrobras, porque não fazia sentido uma empresa ter uma universidade. Pasmem. Só para a gente pensar como a educação incomoda. De onde vocês acham que vem a tecnologia, o desenvolvimento científico, de pesquisar, de avançar, de que ter seus próprios engenheiros, de ter escolas, tinham 2 campos universitários, uma universidade aqui no Rio e uma universidade na Bahia, da Petrobras, e foram fechadas. Assim, o primeiro presidente eleito pelo Temer. Eu acho Coincidência, que, não? Bárbara, essa construção da consciência de si e da sua relação com o mundo. Eu acho que a arte proporciona isso, a educação também. Então, são as primeiras frentes que são atacadas quando a intenção não é que isso se fortaleça, mas pelo contrário, né? Sim. E fica nessa coisa, nessa própria educação, que é a educação que interessa para trabalhar só, né? E que é um trabalho cada vez menos. E acho que até vale um pouco a Ju comentar um pouco isso também, nesse processo de mudança que a gente está tendo, um processo. A gente está, ao mesmo tempo, vivendo um processo de mudanças econômicas, da forma de produção, ao mesmo tempo que estamos vivendo uma destruição de um projeto educacional que o Brasil vinha construindo, né? E aí eu queria que a Ju comentasse um pouco até sobre isso. Acho que faz um link total, até entendendo que educação e cultura e arte estão muito ligadas, né? É muito difícil separar elas. A gente está vivendo um desmonte e aqui é até difícil, não tenho nem dedos na mão para contar em quantas áreas a gente está sendo atropelado, né? E contando aqui, né, atropelado em relação a avanços muito tímidos que a gente tinha tido, né? Ou seja, as nossas elites, a nossa burguesia, ela é refratária a qualquer modernização, inclusive plenamente dentro dos marcos do capitalismo modernizante, né? Nem estamos falando aqui em rupturas muito estruturais, mas qualquer tipo de avanço, por exemplo, que inclua uma parcela fundamental da classe trabalhadora nas universidades, né? Que quebre esse monopólio de reprodução das elites no Brasil, que em geral são as universidades, especialmente as públicas, já é suficientemente assustador e faz com que essa elite se bandeie rapidamente para projetos autoritários que desmontam, né, o que a gente teve aí de avanço em termos de cultura e de educação nos governos Lula e Dilma, e repito, assim, né, com todas as críticas possíveis, porque ainda está muito longe de universalizar a educação pública no Brasil. Não foi nada de comunismo, apesar de... Não foi nada de comunismo, né? A gente tem várias ressalvas, mas só o fato de ter interiorizado, né, uma série de universidades, expandido vagas, criado novos cursos, isso já foi suficiente para colocar a educação um pouco na mira, né? E o desmonte do projeto que a gente está vivenciando agora, que está ligado à austeridade fiscal, a corte de gastos, que em última instância atravancam o crescimento da economia e isso dificulta a geração de emprego,
vai levando a um esgarçamento do tecido social, que é o seguinte: um monte de gente entrou nas universidades, felizmente, nesse período, inclusive nos programas de pós-graduação, que tinham, né, uma disponibilidade de bolsas e de recursos para as pessoas fazerem mestrado e doutorado com melhor qualidade. Grande parte dessas pessoas não encontra a possibilidade de alocação produtiva no mercado de trabalho. Tem uma pesquisa recente que mostra, inclusive, que as mulheres negras que fizeram ensino superior, menos de 30% trabalha em postos de trabalho que exigiam a graduação. Ou seja, esse não é só um problema deletério para as pessoas que não conseguem realizar aquilo para o que ela se dedicou e estudou, mas é também um problema para o país. Você está deixando de utilizar esse capital acumulado, gente que se formou, que se dedicou para produzir riqueza e melhorar os índices sociais, econômicos, produtivos e tecnológicos do país. Eu, inclusive, recentemente fiz um concurso na Universidade Federal Fluminense para professora universitária, tinha uma vaga e 84 pessoas concorrendo. E o critério era ter diploma de doutorado, quer dizer, a gente hoje está vivendo essa dificuldade, que é principalmente a juventude que se formou nesse período, a trancos e barrancos, ou que veio como eu, a primeira pessoa da minha família que fez escola pública e que acessou a universidade, que hoje não encontra possibilidade de realização de futuro. Isso é nas artes, isso é na educação, isso é no mercado de trabalho, quer dizer, uma sociedade que, de alguma forma, alçou uma possibilidade de promessa para a juventude e hoje fecha qualquer porta para a gente ter um tipo de realização. E digo, não é só um problema pessoal de frustração da nossa geração, mas é um problema para o país, isso inibe o próprio crescimento, você está deixando de usar. E veja, o povo brasileiro e a juventude brasileira é um patrimônio, a gente é muito... Veja a produção de meme, de coisa engraçada. Se isso tivesse à disposição da construção de riqueza, de desenvolvimento para o Brasil, é um trunfo nosso que a gente está desperdiçando, com subemprego, com ausência de políticas educacionais. É um problema que eu acho que vai nos custar bastante caro.